Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do PacCast. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu acho que até devo uma satisfação pela lacuna, pelo tempo entre o último episódio e esse aqui, mas tem sido um momento de muita correria, né, muitos projetos. Nesse ínterim, durante uma Covid, eu realmente não tinha condição de gravar. Toda vez que eu falava por algumas horas, né, o programa geralmente tem uma hora e pouquinho, eu sentia uma certa fadiga, uma compressão no peito, então o episódio não ficava legal e por esse motivo resolvi dar um tempo, mas estamos voltando hoje em grande estilo, tendo muita satisfação. É realmente uma honra de poder retomar o PacCast entrevistando uma pessoa que é literalmente um sinônimo da indústria de embalagens no Brasil. Então, aguardem que dentro de instantes começaremos o programa e você vai saber de quem é que eu estou falando. Então, valeu a pena esperar. Espero que agora tenhamos mais continuidade, tenhamos um fluxo mais regular de episódios, com bastante informação técnica e que faça jus ao conteúdo que a gente entrega hoje na forma de revista, na forma de consultoria, treinamentos e especialmente nos nossos eventos e congressos. Até lá. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio, depois de um longo e tenebroso inverno do nosso PacCast. Aproveita, se inscreve no canal, se inscreve para poder ouvir os próximos episódios, além desse aqui. Esse é um episódio especial com o apoio da ABF, Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis, em razão da celebração dos seus 50 anos de existência. E vão ser entrevistadas pessoas que ajudaram a criar essa associação e que são parte da história do nosso setor. Eu vou começar, obviamente, com chave de ouro, com o aniversariante de hoje, uma lenda viva do setor, o senhor Jacques Sikierski. Para quem talvez seja mais novo no setor, não conheça toda a história do seu Jacques, né? Então eu só vou fazer um pequeno lembrete. Sabe saco valvulado? Rótulo manga, coextrusão de filme, master batch, adesivo para laminação, água mineral em copo, o saco de leite barriga mole, saco de lixo de plástico, plasticultura, impressão de rotogravura em polietileno. Essas são só algumas coisinhas, alguns dos feitos das contribuições pioneiras que o seu Jacques deu para o setor de embalagens nacional. Seu Jacques, muito obrigado pela tua participação e eu gostaria de saber quando é que começou essa sua relação de amor e empreendedorismo no segmento de embalagens no Brasil. Na verdade, foi em 1955, quando que eu cheguei aqui, tinha 22 anos, e o início foi as cartolinas que vão atrás das camisas. Uhum. Comprei uma serra de fita que ainda é uma relíquia aí que está guardada, é um símbolo da empresa. Depois o saco de celofane, plástico não existia. E em seguida, aí, tipo 2, 3 anos mais tarde, apareceu o celofane. A rigor, eu fui um dos pioneiros, eventualmente, mas eu não fui sozinho. Eu acho que tinha
na mesma época, outras empresas, lembro o nome de umas duas ou três, uma era Plastifon, acho que não sei o que significa para vocês, outra era um grande amigo meu aí, o Tufi Habib, no Rio, são assim, tinha o conhecido embalagem São Paulo, chamado Teitelbaum, e tinha um parente meu, ainda hoje a empresa existe, que era da Nobelplast. Uhum. Que são meus primos, inclusive. Da família Adler? O Daniel e o Beni, né? Uhum. Que tocam a empresa, né? Então, isso foi o início. Foi no Bom Retiro, do qual eu fui expulso porque eu não me entendi com o fiscal do trabalho naquele tempo, então tive 60 dias para mudar. O que eu fiz foi para o bairro do Limão, inicialmente. Foi numa época extremamente desenvolvimentista do país, do tempo do Juscelino Kubitschek, indústria automobilística, indústria petroquímica, enfim, o país estava se industrializando e nós juntos. E, quando possível, até se antecipando. Depois, o imóvel, ficamos um bom tempo lá no bairro do Limão. O Limão foi um polo, então, né? Como foi um polo da indústria, né? O Limão, o bairro do Limão. Depois tivemos vizinhos, né? Entre outros, posso citar a Zeraplast, né? Com o qual sempre mantive um excelente relacionamento. O fundador, né? O Zaki, né? Uhum. E de lá ficou pequeno, já tínhamos alugado os vizinhos, etc., e fomos se estabelecer no Jaguaré, numa fábrica muito maior, muito mais ampla, muito mais adequada, né? Então, isso é um pouco a história da qual a gente tem saudades, talvez não seja a palavra mais adequada, mas foi uma época em que tudo que fazia, você era chamado de louco. E um ano mais tarde, já tinha que fazer mais, porque já não era suficiente. Foi uma época muito bonita do país. Eu acho que o país se industrializou, a indústria, como eu disse, indústria automobilista, todo ano batendo recorde, implementação da indústria petroquímica na década de 70, da qual nós tivemos um certo protagonismo. Fomos fundadores da Politene. Enfim, foi uma época, politicamente, eu não vou fazer muito comentário, né? Pujante. Foi a época chamada dos milicos, né? Mas economicamente eu acho que o Brasil progrediu e muito. 5% ao ano era muito pouco. Uhum. E nós, enfim, estávamos no mesmo trem, né?
Que legal. E aí tivemos o privilégio, digamos, de, como você diz, de sermos protagonistas de diversas embalagens. A gente não perdia oportunidade, a gente viajava muito, diversas vezes por ano na Europa, a gente não perdia nenhuma feira enfim, estávamos juntos, né? Junto com o país e talvez até, quando possível, até se antecipando. Seu Jacques, o senhor tem não sei quantas patentes, né? O senhor realmente trouxe não sei quantas patentes, né? Deve ter muitas invenções, muita coisa que trouxe. Na verdade, nós chegamos a pedir patentes, só que nós nem seguimos para sabermos em que pé estavam nessas patentes, porque na época eu tinha até algum relacionamento com o INPI, né, que é o Instituto Nacional de Patentes Propriedade Intelectual. Mas a coisa na indústria plástica naquele tempo, ela andava tão depressa de que antes você ter uma patente concedida, o produto já era obsoleto, era substituído por um outro mais atualizado, né? Uhum. E assim, por exemplo, eu posso até te dar alguns exemplos, não é isto? O saco valvulado, por exemplo, não é isto? Vou pegar um exemplo, né? Realmente nós produzimos o primeiro saco valvulado. E durante muito tempo era a embalagem. Era a embalagem por ser impermeável, por poder ser descarregada no meio do campo, onde que o adubo ia ser espalhado. Chegamos até a fazer testes para cimento, não deu certo porque o cimento é embalado muito quente, né? Então derretia um pouco a embalagem antes de... Mas foi nessa época. E depois pedimos a patente, nem sei se ela foi concedida ou não, mas o produto já se tornou obsoleto porque criou-se a embalagem diretamente de bobinas, não é isto? Quer dizer, antes de fabricar, ou seja, era mais econômico. Então, chegamos até a fornecer bastante bobinas para a embalagem de adubo, mas já era uma embalagem, digamos, eram impressas, né? Mas não eram mais valvuladas. Então, e diversos produtos. A coextrusão não foi invenção nossa. Nós copiamos, trouxemos para cá, adaptamos às necessidades do país. Por exemplo, havia uma lenda na embalagem de leite na Europa. Nós também não inventamos o saco para filme de leite. No Brasil, fomos os primeiros, mas nós não fomos os inventores. Na Europa, uma camada era preta, a outra era branca, porque supostamente o raio do sol, etc., e tal, e coisa e outra. Então, nós copiamos o que se fez, né? E depois, logo percebemos que era absolutamente inútil essa embalagem bicolor, não é isto? Porque o leite era distribuído num dia e 48 horas mais tarde já tinha sido consumido, né? Então, não havia essa necessidade de se proteger dos raios solares, até porque não era exposto ao sol, começa ali, não é isto? Então, a gente se adaptou aqui às condições locais, não é isto? Mas, seu Jacques, eu sei que é uma pergunta ingrata,
Eu sei que é uma pergunta ingrata, mas o senhor tem um filho preferido? Tem um projeto que o senhor disse, olha, este projeto foi o que eu mais gostei de ter feito? Bom, eu queria aqui entender um pouco melhor a pergunta. Uhum. Bom, como você sabe, há décadas atrás, nós vendemos a nossa empresa. Inicialmente, se associamos a BIMES Uhum. e depois, por uma série de circunstâncias, acabamos se associando à Dixitoga também. E depois a empresa foi vendida para a BIMES, Uhum. que eu acho que foi digamos, uma fase um pouco mais difícil e talvez nessa época tivesse cometido alguns erros que eu, num retrospectiva aí, eu diria, eu talvez não cometeria hoje, não é isto? A gente aprende. Mas foi uma época que para nós é uma página virada, embalagens flexíveis, não é isto? Uhum. Isso não quer dizer que nós paramos de criar, de inventar, enfim, tentar oferecer ao mercado, como que eu posso dizer isto, mais do que novidade, talvez se antecipando aquilo que o mercado deverá precisar, não é isto? Uhum. E hoje a gente detectou, digamos, por exemplo, de que a logística no Brasil está engatilhando, não é isto? Tem muito o que fazer ainda nessa área. Então, nós estamos hoje dedicados, tem uma empresa nossa, onde que, digamos, a gente desenvolve a nossa, aquilo que a gente poderia chamar de a nossa criatividade, vai. Uhum. A venda ou a fusão, né, da ITAP foi o primeiro grande, digamos, Como case que de. eu não estou te escutando bem, eu, Eu vou falar um pouco mais alto ainda, mas eu estou, acho que talvez no limite, seu Jacques. O senhor me escuta bem agora? melhor um pouco, sim. Perfeito. A sua venda, a consolidação da ITAP foi o primeiro grande case no mercado brasileiro de embalagem, de consolidação. Como é que o senhor enxerga a consolidação desse mercado hoje? Olha, eu acho que eu não acredito em consolidação. É, o que eu não vejo uma empresa de repente comprar dois, três concorrentes e ajuntar tudo. Não me parece realista. O que eu vejo é que talvez até esteja até faltando um pouco no mercado, me parece que tem um certo comodismo das empresas. Uhum. O que tem, tem. Então, compra-se eventualmente mais uma extrusora, eventualmente mais uma impressora, mas me parece que tem muito pouca criatividade. O que existia há décadas atrás, olhando aí, passeando pelos supermercados, não é isto? Não vejo nada diferente daquilo que se fazia há décadas atrás, e me parece minimamente curioso, digamos assim, não é isto? Que não haja que não haja
atualização, digamos, ou que não haja progresso, né, nessa área, não é isto? A embalagem de, sei lá, 250 gramas de presunto continua sendo a mesma do que há décadas atrás, meia dúzia de salsichas, idem, o iogurte, o que iniciamos aí na década de 70 com a Danone, mudou absolutamente nada, não é isto? E para mim é um pouco difícil imaginar de que não houve progresso. Então, eu acho que tem um certo, nesse aspecto tem, o pessoal acha mais fácil comprar, replicar uma extrusora ou uma impressora do que criar alguma coisa nova. Me parece que tem um pouco essa falta de desbravamento, vai, da coisa. Isso, se pudesse fazer uma crítica, seria isto. Seu Jacques, o senhor acha que essa falta de desbravamento, de criatividade, é uma coisa mais ligada à mão de obra, à falta de qualificação, ou ao ambiente, ou realmente são outros tempos onde aquela paixão pelo empreendedorismo, desbravamento se arrefeceu, diminuiu? Eu acho que definitivamente a paixão pelo empreendedorismo. Isto tem um peso certamente muito grande nesses aspectos que você citou. Um técnico você forma, uma mão de obra você forma, o mercado, eu até acho que está esperando que sejam oferecidas. Claro, você tem que encontrar um interlocutor correto nesse mercado, mas ele existe, esse interlocutor correto. Que quer inovar, que quer ser pioneiro, que quer oferecer alternativas, não é isto? Então, o que falta é essa cabeça de empreendedorismo. Eu fiquei um pouco longe nessas últimas décadas, né? Mas estou sem grande conhecimento de causa, que me parece isso. Mas o senhor não parou, né? O senhor segue. Nós não paramos nas nossas atividades, nós não paramos, muito longe. Estamos inovando na nossa fábrica, hoje é uma fábrica, digamos, de tamanho de pequeno para média, mas estamos crescendo muito rapidamente. Nós, creio que devemos duplicar esse nosso faturamento já no ano que vem, com o investimento que estamos fazendo, porque estamos enxergando oportunidades. Agora, elas não caem do céu, essas oportunidades, você tem que criá-las. Tem que ter a tal da criatividade. Você tem que criar as oportunidades. Você tem que... o parceiro, ele existe, o parceiro. Nem todo mundo tem essa cabeça. Aquilo há muito comodismo, digamos, tanto da parte dos clientes como da parte dos produtores, mas também há aqueles que não se conformam, que acham que uma vez que você conseguiu saltar aquela barra, não é isto? Tem que colocar ela um pouco mais alto, não é isto? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nos nossos clientes e no mercado, eu vejo que os transformadores, os convertedores, a maior queixa é sobre a comoditização da embalagem, né? Sobre a comodização. Comoditização, virou um commodity, é vendido na tonelada, é um oligopólio de matéria-prima, então eles estão comprimidos. Talvez isso, de alguma maneira, também seja um cenário que era mais ameno quando o senhor começou, ou não?
Não, é uma forma de crescer e o Brasil oferece certas alternativas que têm frequentemente muito pouco a ver com o produto, que são incentivos fiscais aqui e acolá. eh, E o pessoal, eu acredito que está, de muitas empresas, estão mais procurando, buscando essas alternativas tributárias, digamos assim, não isto, Uhum. do que realmente a criatividade no negócio, a produtividade, criatividade, enfim. Então, é uma forma de ser bem-sucedido, mas profissionalmente eu creio que uma boa alternativa, digamos assim. Eu creio que uma das pautas da BF hoje, né, ela é muito convergente com algumas declarações suas em umas entrevistas que eu já assisti, onde o senhor sempre reforça que o grande desafio da nossa indústria é a sustentabilidade. O senhor sempre fala, olha, o desafio da indústria de embalagens flexíveis e sustentabilidade. O senhor falava isso lá atrás. Hoje, a gente vê que existe uma certa perseguição, né? Ou seja, não tem uma resposta ainda muito coordenada do plástico em relação ao papel. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, você vai querer as minhas respostas, digamos, francas, não é isto? Esse é o objetivo. Bom, eu acho que de cada 10 produtores de embalagens plásticas, a grande maioria está pensando em meio ambiente porque está obrigado a pensar meio ambiente, não porque ele está pensando em meio ambiente. E que eu acho que é uma coisa muito positiva, olhando no presente, no médio e quanto mais no longo prazo. Eu acho que todos os extremos, seja de um lado, seja do outro, não são bons. Eu acho que no meio existe um caminho adequado. Eu acho que é a mesma coisa para a embalagem. Eu acho que tem que se preocupar com o meio ambiente. Eu acho que é extremamente importante, mas ele não pode ser um empecilho para o progresso. Então, tem que encontrar um caminho adequado e ter um destino, digamos, organizado para os Resíduos. plásticos e não plásticos, mas sobretudo para os plásticos, estamos falando de plásticos. Eu acho que teria que ter um pouco mais de preocupação, e aliás, isso já está existindo. Eu acho que a reciclagem está se profissionalizando, que é muito bom. Muito bom em diversos sentidos. De repente, o pessoal está descobrindo de que o que era lixo não é tão lixo assim, não é isto? Uhum. Pode se tornar até um negócio, como tem se tornado um negócio. Uma vez há anos atrás, quando eu ainda estava, digamos, ativo, né, na área, eu fui chamado pelo secretário sei que eu não me lembro se era da economia ou do meio ambiente, eu nem lembro se ainda tinha esse cargo no governo do estado. Uhum.
e ele queria, digamos, meio que ele queria que tributar esse negócio, porque era uma indústria, como continua sendo uma indústria, tributariamente muito marginalizada, não estou. Uhum. Naquele tempo era muito mais ainda. A Paras era negócio de lixeiro, Uhum. para um português assim bem claro. Eu acho que hoje a para já está sendo escolhida, tem a para de papel, tem a para de plástico, tem a para de metal, tem a para das garrafas de PET, que não pode misturar com as outras. Já está mais. Aí ele me falou da tributação desse mercado. Eu falei, esquece, como que você vai tributar um camarada, sei lá, que vive numa favela, que vive anda pelas ruas, no fim do dia recolheu lá uns 15 ou 20 quilos de aparas, não isto? Eu acho que é o contrário, tributar não, organizar-se, criar, eventualmente incentivar cooperativas, incentivar centro de recolhimento. Eu acho que ainda hoje tem espaço para não longe de tributar, eu acho que quase que pelo contrário. Eu acho que seria, até porque falei na ocasião, eu me lembro, levei até, eu até tenho até hoje um book aí que nós criamos na ocasião, onde que você vê aí milhares de garrafas boiando nos rios, não é isto? Uhum. Eu falei muito pelo contrário, eu acho que o Estado teria que até contribuir de alguma forma a incentivar esse setor. E eu acho que tem espaço para que isso seja feito, Uhum. com isto. E eu acho que teria que ser eventualmente ligada, hoje já tem secretária de Meio Ambiente, mas você não pode pensar em meio ambiente sem pensar em reciclagem. Eu acho que é uma coisa muito interligada. Uhum. Criar uma secretaria, alguma coisa cuja função é fazer teste numa determinada região e aprender o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser melhorado, e depois ir estendendo essa experiência a outras áreas. Isto, eu acho que há, uma, há um vazio aí nessa área aí, viu? Uhum. Seu Jacques, o senhor lá atrás, pela falta de matéria-prima, eu até gostaria de ouvir o teu comentário, o senhor foi se enveredando e montou uma petroquímica, certo? Como é que... Petroquímica, É, não, eu tinha essa ambição, mas não tinha os recursos. uhum. Ia ser interessante contar um pouco dessa passagem nessa essa tua passagem profissional na criação da primeira, vamos dizer assim, de uma empresa de resina termoplástica, né? Não, eu acho que você está me colocando no pedestral que eu não tenho. Aham. Não, estava muito óbvio de que, num dado momento, ia ter que ser criada uma petroquímica nacional. Perfeito. Isso foi no fim da década de 50. Uhum. Quem era muito ativo na ocasião era a Union Carbide. Eu era, naquele tempo, digamos, parece que o maior cliente na área de petroquímica, na área de resina, mas eram resinas totalmente importadas. Eu me lembro, uma vez eu importei aí, acho que 1.000 toneladas de resina, mas não era da Carver. Na ocasião também que era muito ativa era a BASF aqui no Brasil. Uhum.
Não politeína, até lembro o nome, é o lupolênio, não sei se ainda existe, viu? Mas naquele tempo era o lupolênio. Eram os, digamos, a Dow também era bastante ativa, enfim, havia duas, três petroquímicas internacionais. Então, estava muito na cara de que um dia a petroquímica nacional tinha que nascer. E ela tinha que nascer naturalmente na Bahia. E nós, se você quiser, tínhamos muitas ideias, mas poucos recursos. Digamos, poucos recursos para um empreendimento desse Vulto. porte. Uhum. Então, eu diria que a nossa contribuição foi muito na área de ideia e de incentivos do que de protagonismo, vai. Uhum. Mas, Legal. ainda assim mesmo, fomos fundadores, sócios da Politen durante um bom período de tempo. Até hoje, nós temos uma atuação na petroquímica e estamos muito contentes com ela. Nós somos enfim, os únicos acionistas da Nitriflex. E a Uhum. Nitriflex é uma belíssima empresa do estado do Rio, que, por diversas razões, talvez não seria um estado onde eu instalaria uma petroquímica hoje, mas nós pegamos um bonde andando, não isto, então não se muda uma petroquímica, não isto. Claro, claro. Então nós estamos aí tentando conviver com os problemas. A empresa é uma empresa que dá muita satisfação e uma empresa, em algumas áreas, até líder a nível internacional. Uhum. Produto mundialmente reconhecido como sendo de excelente qualidade. E, Seu- aliás, é. temos exportado, tem meses que a gente exporta mais do que 50% da nossa produção. Para o mundo todo ou para um destino específico? Bom, primeiro para quem quer comprar, não é isto, mas Ah. sim, para o mundo todo. Nós temos exportado para a Ásia, que hoje o custo do frete está sendo digamos, um impeditivo, mas ainda exportamos, mas sobretudo para a Europa e para os Estados Unidos. Perfeito. Seu Jacques, muitos dos ouvintes. Aliás, nós temos um escritório na Europa que, enfim, até um escritório na Europa nós temos. Que legal, que legal. Uhum. Ó, seu Jacques, muitos dos convertedores, dos transformadores que nos ouvem, né, são caras menores, muitas vezes até novatos, não tem 90 anos de idade e sei lá quantos de embalagem, já deu quanto, o quê? 60 anos no setor aí trabalhando, pelo menos? Sim, desde, vamos dizer, de 56, vai. Então, para esses empresários mais novos do setor de embalagens plásticas, que tipo de dica que o senhor daria? Falaria, olha, eu errei nisso, acertei nisso, toma cuidado com isso. Olha, primeiro que eu já faz 25 anos que eu estou fora deste setor. Não estou fora do setor de plásticos, mas estou fora das embalagens flexíveis. Perfeito. Mas depois eu vou fazer mais uma observação entre flexíveis e não flexível. O conselho que eu poderia dar para primeiro seria primar pela qualidade, que nem sempre tem acontecido. O segundo palpite, o conselho que eu poderia dar é
tanto quanto possível, ir ao encontro do mercado, antecipar-se, perguntar ao cliente o que ele gostaria e tentar chegar naquilo que ele gostaria. Não me refiro a nível de... Porque o cliente aí, muitas vezes aí um pouco malandro, não, o que eu quero é comprar mais barato. Não, não é isso que estou imaginando, não é isso. Estou imaginando uma embalagem mais adequada, mais, provavelmente, no fim da linha, mais econômica, não é isto? Uhum. Com menos desperdício, com mais aproveitamento. O conselho que eu poderia dar, as coisas mudam, não é isto? Há 60 anos atrás era uma coisa, hoje é uma outra. Claro. Mas certamente o que não muda é a necessidade de renovar-se e de oferecer ao mercado aquilo que ele quer, não aquilo que você quer vender. Uhum. Então é isto. Agora, essa capacidade de antecipação. Um minutinho, Mariana, estou numa videoconferência com um amigo, a gente se fala daqui a pouco. Tá bom, feliz aniversário, já te ligo de volta. Obrigado, beijo, tchau. Hoje vai ter festa, hein? Hoje tem que ter uma festa especial, 90 anos tem que ter uma balada. Já recebi muitas telefonemas hoje. Seu Jacques, agora essa capacidade de se antecipar é que é o pulo do gato, né? Se antecipar a que o cliente quer, porque você precisa estar muito dentro do cliente, antenado com o que está acontecendo globalmente, com a tendência de consumo. E, frequentemente, acho que muitas das empresas de embalagem flexível, isso já era um pouco do tempo que eu estava mais perto, é um excelente técnico, não é isto? Que se associa a alguém que tem alguns recursos, compra uma extrusora, uma impressora e estou no mercado, não é isto? Uhum. Mas eu acho que fala, muitas vezes, um pouco de estar mais antenada, digamos, com o mercado, não é isto? Isso não é uma crítica, é uma constatação, não é isto? Sem dúvida. Estar bem antenado com o mercado, com o cliente. Perfeito. Isso seria uma recomendação que eu poderia fazer a alguns ex-colegas, digamos. Seu Jacques, em razão até da comemoração da BF, né, dos seus 50 anos, lá atrás o senhor comentou que o motivo de origem da associação foi poder ter uma proximidade entre os concorrentes para que eles não estragassem o próprio mercado, né? Posso falar de uma outra coisa antes de abordar? Claro. A gente fala muito de embalagens flexíveis. Perfeito. Agora, eu queria lembrar-lhe que nós, de longe, fomos líder nas embalagens rígidas. Se você me der aí pouquinho tempo, eu acho que vale a pena ser contado para os que não sabem. Quando nós fabricávamos as embalagens flexíveis, um dos nossos clientes era o laticínio Poços de Caldas. Até então, era um laticínio que atendia a região de Poços de Caldas, até porque transportar uma garrafa de vidro até Campinas, depois recolher ela, levar ela de volta para Poços de Caldas, limpar ela e tudo mais, fazia com que o leite que chegava na prateleira o custo dele não era competitivo. Então, com eles foi criado a primeira embalagem para leite
enfim, em sacos de polietileno. Então, foi uma parceria extremamente interessante, extremamente gratificante até, não isto, tanto para o Laticínios quanto para a ITAP. E nisto nasceu uma amizade muito grande entre nós aí e o pessoal de Poços de Caldas, que era uma cooperativa. Uma família tinha um pouco digamos, a predominância, mas fundamentalmente era uma cooperativa. E ali eu vou até apagar esse telefone aí, porque Hoje é aniversário, não tem como. hoje é aniversário, mas aí se a gente atender tudo aí, vai acabar. Bom. Acho que desliguei, acho. Bom. Informática e eu são três coisas diferentes. Mas, então. Mas nesse relacionamento com o Laticínio de Caldas, uma vez nós fomos à França, o presidente, na ocasião, que era um jovem engenheiro, muito bem formado, etc., mas a única viagem que ele fez fora do país foi a lua de mel na Argentina. E levei ele um dia para a Europa, e entrando no supermercado, enxergamos aquela montanha, aquelas prateleiras muito bonitas de iogurte, sobremesas e outras coisas mais. Aí perguntei, bom, por que você não fabrica isto? No Brasil não tem isto. Você tomava iogurte como remédio naquele tempo. Era uma garrafa de, acho que 350 cc ou meio litro da Paulista, né? Aí botava um pouco de açúcar, misturava com uma colher e comia isto como meio que como remédio, né? E ali eu falei, por que você não fabrica isto? Eu falei, talvez seja uma ideia. Aí nós fomos ver, falei, bom, quem é um maior aí? É uma tal de Danone. Eu falei, tá bom, então vamos bater na porta da Danone. E lá fomos nós dois bater na porta da Danone e fomos extremamente bem recebidos. Quem é o diretor responsável? É fulano. Por sinal, o presidente da Danone, na ocasião, era um espanhol radicado na França, né? Da região da Catalunha, né? E que nos recebeu maravilhosamente bem e gostou da ideia. E, resumindo, eu, na ocasião, como eu sou nascido na França, enfim, é uma primeira língua, né? Acabei secretariando um contrato de licenciamento, né, da Danone para o Laticínio Poços de Caldas. E eu até me lembro aí, eles queriam 5%, falei, estão loucos, não sei o quê, o Brasil é um país de índios, né? Ninguém sabe o que é iogurte, etc. e tal. Eu falei, 5% é razoável, mas talvez seja para o primeiro 1 milhão de hipóteses, o segundo seria 4, 3, 2 e 1. Bom, resumindo, o contrato foi assinado e o primeiro mês já se venderam 8 milhões de hipóteses. Primeiro mês de atividade. Então... Os índios tomam iogurte, hein? Aí eu falei, aí eu falei ainda... O presidente, o jovem presidente, chama-se Roberto Carvalho Dias. Falei, Roberto, se você fabricar o iogurte, eu fabrico as embalagens. Feito. Aí, a reunião que levou aí, tipo, 5 minutos. Incrível. E ali fomos parar na porta da Danone e voltamos com o contrato assinado. E assim que a história das embalagens, e aí se tornamos um importante fabricante de embalagens rígidas, e
eu até diria, não só importante, como um pioneiro. Uhum. E uma belíssima fábrica, e tivemos assim o satisfação, o orgulho como, enfim, empresa brasileira, não isto, Uhum. de sermos um modelo para muitas empresas até de fora. Agora podemos voltar às embalagens flexíveis. Ô, Mas eu acho que eu tinha que contar essa história. não, muito legal. O senhor tem história, que passou por todos os produtos praticamente, né, dentro dessa Tem área, bastante né? história na embalagem. É. O senhor teve fábrica nos Estados Unidos também, não? Nós tivemos uma fábrica nos Estados Unidos, uma fábrica, eu diria, errada no lugar errado. Mas aprendemos muito e acabamos fechando, vendendo essa fábrica. Uhum. Eu acho que Buffalo é um centro, que não é centro, é uma fábrica muito fora do centro. Uhum. Periférico. Esse foi um dos erros. E a fábrica que compramos era uma fábrica inadequada, mas foi uma boa experiência. Nós Uhum. fechamos essa fábrica, mas tivemos fábrica no Chile, tivemos fábrica na França. Enfim, tivemos acordos na Argentina, com uma empresa em Buenos Aires. Enfim, temos aí Uma uma história história heterogênea. heterogênea, mas sempre centrado naquilo que a gente fazia, que é uma embalagem, não é isso? Uhum. Heterogênea geograficamente. Perfeito, mas homogênea na proposta. Exato. O seu Jacques, eu dizia o seguinte: quando o senhor falou da origem da BF, o que foi digamos, o fator de início foi essa necessidade dos empresários se aproximarem para não estragarem o próprio mercado. Sim. Né? Esse acordo de cavalheiros. Sim. Como é que o senhor enxerga? Cavalheiro, o que mais faltava era cavalheiro, né, viu? Cavalheiro entre aspas, né? Agora. Tapinha nas costas, tal, mas a coisa foi e ela chegou. Hoje a BF é uma associação que, inclusive, ela defende várias Sobretudo nas costas. Ainda bem que é nas costas, né? Na orelha. Mas o que eu digo assim, hoje a BF ela se transformou, ela tem caras super ativos com uma visão super rica do mercado, como é o caso do próprio Rogério, o Sérgio, o Herman. Então, assim, tem uma visão que foi se ampliando em termos de oferta de valor para os associados e para o mercado. A minha pergunta, eu sei que essa pergunta é meio espinhosa, para poder continuar mais 50 anos uma associação como a BF, que tipo de pauta o senhor acha que a associação deveria capitanear? O que precisaria para continuar mais 50 anos? Uhum. Nesse país, a gente não sabe o que vai acontecer, às vezes, em 5 semanas, não é isso? Especialmente, Aliás, especialmente agora. Semanas, né? Não consegui apagar o meu telefone. Só hoje o senhor está perdoado, hein? Só porque está fazendo 90 anos. 91 já não vai ser perdoado. Mas o que precisaria para... Apaga esse telefone, que não se apaga. O que precisa para 50 anos? Bom, é exatamente o que estou te falando. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 semanas, e quando vai daqui a 50 anos. Uhum. Eu acho que tanto quanto possível, eu não sei por quanto tempo, eu acho que o pessoal tem que continuar se defendendo interesses comuns.
que eu vou te dizer? A Braskem não é uma inimiga, mas ela está do outro lado da cerca, não é isto? Uhum. Quer dizer, não dizer isso dessa forma é enganar a si mesmo, não é isto? Os interesses deles não são, de uma certa forma, são os interesses da classe. Menos quando que chega ao bolso dos acionistas, não é isto? Aí sim, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, os interesses da ABF são convergentes, não é isto? Outros interesses que acho que, como a associação tem muito mais peso, é o problema de meio ambiente, que haja uma política convergente entre os associados em atuação junto ao governo, não é isto? Uhum. Ninguém é contra governo, ninguém é contra meio ambiente. Só que tem que haver um casamento, digamos, adequado, não é isto? Onde Uhum. que os interesses dos noivos, não é isso, seja preservado, não é isto? Uhum. Tem uma área comum, mas tem algumas áreas que não são comuns, não é isto? Claro. Então, tentar encontrar qual é o denominador comum, não é isto? Então, eu acho que a ABF ela tem esse papel. O de encontrar esse denominador comum. Para esse denominador comum, e acho que a atuação da diretoria da ABF hoje, uma batuta lá do Rogério, novamente, eu digo e não canso de repetir, ela tem sido extremamente produtiva, extremamente adequada e eu não conhecia-se o Rogério e realmente aprendi a respeitá-lo. E Que ele bom. e todos os colegas da diretoria. Uhum. Ô, seu Jacques, hoje é seu aniversário, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu sei que o senhor tem uma festa de arromba aí te esperando, com Não, lustre, eu tenho um almoço de estroboscópica. família antes disto, daqui a 15 minutos, com Foi os um prazer filhos aí. enorme ter o senhor aqui, né, nesse papo. Me sinto muito feliz, né? Como eu também passei por várias fases da indústria, tô com metade dessa tua idade aí, praticamente. Você é atuante na área de embalagens flexíveis? Oi? Você é atuante na área de embalagens Hoje flexíveis? eu faço consultoria técnica para a maioria desses caras todos aí, né? Na área de impressão de embalagens flexíveis, né? Então, e tem uma empresa que importa plástico da Ásia, especialidades, e Sim. revende para os pequenos, que muitas vezes não tem nem o radar, né? Então, eu tenho um pouco das duas áreas, assim, tanto a parte técnica quanto. E eu passei por isso, eu vi. Toda vez que eu pegava um livro, quando eu comecei essa área, eu falei assim: isso aqui. Aí tinha um comentário, não, ITAP, a ITAP, não sei. Eu falei, pô, mas quem que é essa ITAP que tá em tudo, né? E aí fui fazendo tantas amizades ao longo da minha vida profissional e tanta gente que trabalhou com o senhor, né? Tanta gente, né? Então, eu agradeço muito o teu tempo, eu te parabenizo em nome da BF e da nossa equipe para que o senhor tenha ainda mais muitos projetos e muita dor de cabeça inventando coisa na área de plástico. E foi muito, muito prazeroso esse papo. Vem aí lá, você vai ter um vídeo dessa nossa. Vou gravar e vou subir e vou mandar para o senhor. Você vai me presentear de É um deles. óbvio, vai junto com o bolinho. Então, tá bom, muitíssimo Deixa obrigado. comigo. Um grande abraço, eu gostei muito de te conhecer. Imagina, E foi quando muito legal. quiser, aí nosso escritório, aí no Itaim, aí teremos prazer em
e tomar um cafezinho junto. Não tenha dúvida. Eu vou fechar aqui a gravação, só um instantinho. Bom, a todos que nos ouviram, muito obrigado pelo tempo. Mais uma vez, um agradecimento à BF, ao Rogério e toda a equipe. E, por favor, não deixem de nos seguir no canal e assistir a entrevista que estará disponível em todas as redes muito em brevemente. Até logo. Obrigado, hein? Tchau. Grande abraço.